Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou gravar para vocês um daqueles vídeos que eu comentei que eu tinha aqui, contando história sobre deportação. Toda vez que eu gravo um vídeo desse aqui, primeiro eu começo agradecendo a pessoa por ter confiado na gente e mandado a história para a gente poder compartilhar com as pessoas. Eu acho que serve muito mais como um alerta do que não fazer, né? Olha, não vá por este caminho porque esse caminho não dá certo. Existem alguns casos que, não é o caso dessa pessoa aqui, mas existem alguns casos que eu tiro algumas informações para que as pessoas não tenham ideia para fazer coisa errada. Tá? Então eu tiro a informação do que ela fez de errado para que as pessoas não tenham ideia, vou fazer a mesma coisa, tá? Então essa daqui não é o caso dela, mas eu tenho mais uma história que eu quero contar para vocês, talvez eu grave ainda hoje ou amanhã esse vídeo. Na outra tinha algumas coisas que eu tive que dar uma retirada ali, tá? Então nesse caso aqui específico eu só tirei realmente o nome de algumas pessoas, porque eu acho que não vem ao caso, não são irrelevantes. Então vamos lá, lembra, peço a vocês que sempre tenham respeito por ela ter compartilhado uma história aqui que realmente é uma história que às vezes gera um desconforto nas pessoas de contarem e elas querem contar justamente para que as pessoas não cometam os mesmos erros, ok? Vamos lá. Daniel, sou Fernanda, casada com Carlos Eduardo. Ela falou o sobrenome inteiro, eu não vou falar o sobrenome inteiro porque não tem nada a ver. Que fez reunião com você por Skype em 2018. Ou seja, esse casal já tinha conversado comigo. Eu não lembro, que faz muito tempo atrás. Eu tentei, inclusive, às vezes eu tenho os recentes eu até tenho relatórios de conversa, mas os antigos eu não tenho. Então esse aqui eu tentei achar realmente e eu não achei. E o Cadu deve ser o marido dela, mas é Carlos Eduardo, geralmente se chama Cadu, né? Queremos escrever a nossa história para você mostrar para os seus seguidores, para que eles não cometam o mesmo erro que a gente cometeu. Tudo começou em 2017. O Cadu e a Duda, nossa filha mais velha, na época tinha 6 anos. Fomos passar férias na Disney. Ficamos 23 dias e é claro que nos apaixonamos. Fomos de carro de Miami até Jacksonville. Nós andaram bastante. De Miami, que é o sul, não é o extremo sul ali são os Keys, né? Mas do bem sul até o extremo norte ali, quase divisa com Alabama lá em cima. Andaram bastante mesmo. Parando em Orlando e Tampa por 12 dias. Tudo era um sonho. Meu marido e a Duda, lembrando, Duda é a filha dela, né? Só falavam em morar nos Estados Unidos. Voltamos para o Brasil e a vontade só aumentava a cada vez que tocávamos no assunto. No final de 2017, fomos novamente para a Flórida a passeio. Eu tinha muito medo de sair de perto da minha família, mas sabia que a Duda teria muito mais segurança, melhor educação e oportunidades nos Estados Unidos. Mais 25 dias na Flórida, somente na região de Orlando. O Cadu queria ver casa para alugar, escola, custo de vida e fazer contatos. Queríamos realmente ter uma ideia do que seria viver ali de verdade. Naquela época, não tinha tanta informação na internet como tem hoje, mas conversamos com muitas pessoas que nos indicaram 3 advogados. A maioria dessas pessoas falava o seu nome, indicaram você, mas já diziam logo que você seria o mais difícil, porque não iria aceitar que a gente ficasse um tempo como estudante. Realmente, desde que eu comecei este canal, eu sempre disse isso para vocês. Eu sou contra pinga-pinga. Eu sou a favor de você fazer um processo só do começo ao fim, direto, falando o que você precisa falar e ponto final, né? Se precisar aplicar outro processo, aí é porque você precisou, não é porque você está querendo fazer pinga-pinga para ganhar tempo. Conversamos com 2 advogados enquanto estávamos de férias em Orlando, mas você só tinha horário para 20 dias depois. Os 2 primeiros disseram que estava tudo bem se fôssemos como estudante e fizéssemos um visto L1 dentro dos Estados Unidos pela empresa do Cadu no Brasil. Essa já é uma coisa que eu sou completamente contra, tá? Você protocolar visto E2 dentro dos Estados Unidos, visto L1 dentro dos Estados Unidos, são vistos consulares. Você vai ter que passar por uma entrevista num consulado de qualquer jeito, se você quiser estampar o visto. Então, é burrice fazer dentro dos Estados Unidos para ter aqui uma análise do processo e ter lá outra análise do processo. Faz uma vez uma análise só no consulado, acabou. A competência consular, exclusiva consular, besteira fazer fora do consulado. Logo que voltamos para o Brasil, marcamos reunião com você, mas tínhamos certeza de que se os outros 2 advogados falaram que estudante mais L1 era a receita, você também falaria. Mas mesmo assim, queríamos sua opinião, porque tanta gente tinha falado de você que era o mais difícil de aceitar nosso caso,
que nós tínhamos certeza que se você aceitasse era porque estaríamos tranquilos e deveríamos seguir em frente nessa estratégia. Me lembro direitinho como se fosse hoje. Nossa reunião seria às 16 horas daquele dia. Eu fui de manhã no médico às 11 horas da manhã e descobri que estava grávida do Felipe. Estávamos muito felizes pela gravidez até às 16 horas, quando você disse que o visto de estudante seria provavelmente negado e que fazer L1 pela empresa do meu marido e ainda dentro dos Estados Unidos seria uma grande loucura. Quem indicou isso para a gente não tinha ideia do que estava falando, porque passaríamos por 2 entrevistas ao invés de uma. Na verdade, não seriam 2 entrevistas, seriam 2 análises, né? Ela confundiu aqui, mas seria análise dentro dos Estados Unidos do visto L1 e análise no Brasil de novo do mesmo visto, podendo ser negado pelo cônsul porque a competência é exclusiva dele. Você disse ainda que o fato do meu marido declarar um salário de R$2.000 por mês como prolabore seria um absurdo, que isso não passaria para um L1. Apesar de nós termos 5 funcionários registrados, quando na verdade tínhamos 24. Típico de brasileiro isso, né? E eu não estou condenando não, eu estou dizendo para você que infelizmente o nosso regime tributário, ele obriga as pessoas a fazerem esse tipo de coisa ou a empresa não sobrevive, né? Mas quando você vai aplicar um processo e coloca os números reais, que são aqueles registrados no processo, ele não bate, o agente vai negar. Então, enfim. Cadu e eu ficamos muito bravos, frustrados e com raiva de você. Desculpe, Daniel, mas é a verdade. RS, risos. Pedimos o visto de estudante pela escola e adivinha só, foi negado, como você tinha dito. Eu queria ter o Felipe nos Estados Unidos, então falamos com a empresa, ela falou o nome da empresa aqui, que vende pacotes de partos nos Estados Unidos. E eles disseram que muitas famílias entravam com visto de turismo e depois mudavam para estudante, que isso não teria nenhum problema no nosso caso. Nos indicaram um advogado parceiro deles e ele confirmou exatamente o que a moça tinha falado para a gente. Em junho de 2018, chegamos nos Estados Unidos com o nosso visto de turismo e em agosto o Lipe nasceu. Felipe, filho dela. Nasceu. Contratamos o advogado para fazer a mudança de status e o visto L1. Tudo estava perfeito. Mesmo com o Lipe, eu consegui estudar porque só veio a aprovação do meu visto de estudante 10 meses depois que ele já tinha nascido. Meu marido trabalhava, ela colocou entre aspas, óbvio porque ele não tinha autorização de trabalho. Trabalhava na empresa de um conhecido e o L1 estava na imigração nos Estados Unidos para ser analisado. Em maio de 2019 veio a negativa do visto L1. Incrível, parecia que você e a sua voz estavam na minha cabeça o tempo todo dizendo o que iria acontecer. Parecia que o agente que negou se chamava Dr. Daniel Toledo, porque na denial veio dizendo exatamente o que você tinha nos falado na primeira reunião. O advogado sugeriu que fizéssemos então um EB2NW, e além dos 14 mil que ele nos cobrou do L1, mais 3 mil da mudança de status para o estudante, ele nos cobrou mais 20 mil para o EB2NIW. Eu não aguentava mais saudades da minha família, e nem conseguia mais estudar, porque estava entrando em depressão. O advogado disse que o EB2 estava corrente, o Visa Bulletin, né, eu imagino, e poderíamos pedir o Combo Card, e eu poderia parar de estudar. Aquilo era exatamente o que precisávamos. E como você sempre fala nos seus vídeos, as pessoas escutam apenas o que é mais agradável para os seus ouvidos, e não o que elas precisam realmente escutar. Ele fez o pedido, chegaram os cartões um tempo depois, e eu parei de estudar. Nisso, já tinha passado quase 2 anos por causa da pandemia. E no final de 2021, consegui ir para o Brasil fazer uma visita para a minha família. Voltei para os Estados Unidos sem nenhum problema, mas em 2022 o processo de EB2 foi negado. Justamente por razões semelhantes às que foram da negativa do visto L1. Ficamos desesperados, mas o advogado disse que entraria com um recurso. O advogado nos disse que tinha um cliente dele que conhecia pessoas que faziam seleção para empresas de EB3 e que já tinham a LC aprovada. LC é o Labor Certificate, é a fase final do EB3. Se eu acredito nesse tipo de pessoas que vendem isso daqui, não, eu não acredito. Na verdade, eu enxergo isso como uma fraude. Algumas pessoas fazem, não sei como a imigração vai ver isso daqui 1 ano, 2, 3, 5, 10, não sei, tá? Mas, na minha opinião, isso é fraude. Eu não faço, não recomendo, nem pego. Se você chegar para mim e falar, eu tenho uma LC aprovada, eu quero que a gente dê sequência, nem eu nem meus sócios vamos querer pegar esse processo por causa disso, tá? Pode dar problema.
nos ofereceu a oportunidade por mais 20 mil dólares, já com o EB3. E disse que em no máximo 2 anos estaríamos com o Green Card em mãos. Daniel, eu sei que parece estúpido, mas fizemos porque era o que nos restava. Meu pai emprestou o dinheiro, já não tínhamos de onde tirar reservas. Pagamos o tal gerente de RH que o advogado citou. Ela colocou entre aspas, não fui eu. Em dezembro de 2024, fomos chamados para a entrevista do EB3. O advogado conversou comigo e com o meu marido por quase 2 horas. O gerente do RH também marcou 2 reuniões, por mais 1 hora cada um. Os dois sempre repetiam que nós não poderíamos dizer que pagamos 20 mil dólares pela vaga, porque era para falar que tínhamos participado de uma seleção e 2 entrevistas que nunca aconteceram, e de 2 entrevistas que nunca aconteceram. Percebem por que eu falo para vocês que isso é fraude? No dia da entrevista estávamos até bem tranquilos, porque sempre tentamos ficar legais, nunca tomamos uma única multa de trânsito ou tivemos problemas. Chegamos na imigração e a agente, foi uma mulher, imagino, porque ela escreveu a agente, foi super educada. Perguntou como conheci meu marido, como foi o nascimento da Duda, como era a nossa cidade no Brasil, como foi o nascimento do Felipe e tudo mais. Perguntou do Lula, do Bolsonaro, da briga política e nós contamos, tudo estava muito leve. Aí ela perguntou da nossa empresa no Brasil. Contamos para ela que a empresa ainda estava ativa e tudo estava certo. Tudo isso em menos de 20 minutos. Foi uma conversa muito rápida e muito leve. Uma entrevista super tranquila. De repente, ela mudou. Perguntou da nossa entrada, do nascimento do Lipe em detalhes, da venda de 2 casas no Brasil, de como trouxemos o dinheiro, da empresa, como trouxemos o dinheiro da casa do Brasil, imagino, né? Porque ela colocou, vírgula, da empresa. E ia tomando nota de tudo. Perguntou do trabalho do meu marido, não sei como ela sabia. Sim, ela perguntou do trabalho que ele fazia nos Estados Unidos, e nós nunca citamos isso em lugar nenhum e nem no processo, nem nas nossas redes sociais. Perguntou do empregador que ofereceu o EB3. Perguntou até do advogado, se conhecíamos o advogado, se tínhamos informações de que ele fez isso para outras pessoas, de quantos processos ele tinha e como chegamos até ele. Perguntou das entrevistas que fizemos, não sei o que ela quis dizer com isso. Das perguntas que eles fizeram na seleção. Eu acho que ela está falando da entrevista que fizeram para a seleção da vaga, né? Que ela nunca fez. Das perguntas que fizeram na seleção, o nome e a aparência de quem estava fazendo a entrevista. Pediu se tínhamos e-mails que trocamos antes da seleção com as pessoas do RH e com a empresa, como foi feita a nossa ficha, etc. Eu suava frio. Ela viu que ficamos sem palavras e muito nervosos, e disse que eles já sabiam que se tratava de uma vaga vendida e combinada. Que ela era uma agente federal e que a partir daquele momento, se mentíssemos para ela, seríamos presos por crime federal. E depois seríamos deportados. Mas que se colaborássemos, poderíamos assinar uns documentos e receberíamos uma carta de negativa e teríamos tempo para vender nossas coisas e sair do país sem maiores problemas. Assinamos tudo o que ela colocou na nossa frente. Contamos toda a história em pequenos detalhes. O doc que assinamos está aqui no e-mail. Ela colocou realmente no e-mail o documento que foi feito ali. Tá? Eles realmente contaram absolutamente tudo para a imigração. E eu acho ótimo isso, tá? Se quiser mostrar nos seus vídeos, por favor, apenas cubra nossos dados pessoais para não termos problemas. Mas eu quero mostrar para você, sem eu cobrir nada, para você checar os nossos dados e ver que eles são reais. E os números dos processos e os nomes de todas as pessoas envolvidas estão aí para você ver. Sim, eu vi. Estão ali. Não vou compartilhar aqui. Primeiro, porque aquilo ali é um documento privado. Segundo, porque aquilo ali é um documento do governo federal. Terceiro, porque tem nome de um monte de pessoa, tem número de agente, tem um monte de coisa. Eu não vou compartilhar, tá? Mas eu agradeço a você, Fernanda, por ter mandado para cá para a gente poder compartilhar isso com as pessoas. Voltamos para o Brasil 18 dias depois. Não preciso dizer como estamos desgastados e arrasados. A Duda e o Lipe estão estranhando muito tudo, mas vamos nos ajustar. Eu e o Cadu quisemos escrever para você nossa história, primeiro porque você foi a única pessoa que nos deu um choque de realidade quando precisávamos e falou que a gente não queria ouvir. Pois é, não ouvimos. Mas que era a nossa realidade naquele momento. E segundo, porque se você quiser contar a nossa história para seus seguidores, nos seus vídeos, muitas pessoas
podem cair na real e entender que as coisas não são fáceis como esses vendedores de sonhos falam. E hoje tem muito youtuber que nem documento tem e a gente conhece 3. Ela colocou entre paredes. Aí a gente conhece 3. E sai vendendo a consultoria para ir para os Estados Unidos e ter sucesso nos Estados Unidos. Muitas vezes sucesso que nem eles mesmos tiveram. Olha, Daniel, quando nós chegamos nos Estados Unidos, eu falei mal de você para 5 pessoas. E achei que você só tinha falado aquilo pra gente porque você só queria cliente milionário de caso fácil. Hoje te digo que me arrependo muito. E a única pessoa que confiamos e indicamos de verdade, sem nunca termos sido seus clientes, é você. Tomara que essas pessoas sigam caminhos diferentes daqueles que seguimos. Parabéns pelo seu trabalho, um abraço de gratidão, Nanda e Cadu. Bom, vamos lá. Eu quero só fazer uma coisa aqui. Ela disse que a única pessoa que ela indica sou eu porque eu falei para ela o que ela precisava. E eu agradeço você, Fernanda e Cadu, agradeço bastante aí pelo e-mail que vocês mandaram, pela história que vocês contaram e pelo documento que vocês mandaram. Mas tem advogado muito bom, tá, nos Estados Unidos. E generalizar, falar assim, não, você é a única pessoa que presta nos Estados Unidos. Não, isso não é verdade. Eu tenho muitos amigos que são advogados, eles são excelentes profissionais, são pessoas de um caráter sensacional e muitas vezes eu vejo pessoas que vêm conversar comigo e que conversaram com eles e que já chegam em mim falando assim, olha, o fulano falou isso. E é exatamente o que as pessoas precisam escutar. Então, existem pessoas muito legais mesmo, muito legais mesmo nos Estados Unidos e profissionais de altíssimo nível, com caráter altíssimo. E assim como existem também profissionais que, infelizmente, são aí a ovelha negra de qualquer coisa que acontece em qualquer profissão, em qualquer família, em qualquer mercado, né? Nós temos os bons e nós temos os ruins, que querem vender produto para botar dinheiro no bolso e dane-se o resultado, e dane-se o cliente, dane-se o que vai acontecer ou não, né? Então, fazendo só esse parágrafo aqui, porque realmente tem pessoas muito boas, eu agradeço bastante mesmo o envio dessa história. Peço a vocês que comentem aqui embaixo, obviamente com respeito a eles, porque a gente imagina, vocês viram que eles gastaram de dinheiro, acho que gastaram aí o suficiente para fazer 5 processos de green card do começo ao fim, tá? Realmente gastaram muito dinheiro, não tenho nem o que dizer. Mas comentem com respeito, eu acho que seria bacana a gente ouvir a opinião das pessoas, principalmente se alguém mais passou por isso. Nessa semana eu devo trazer uma outra história, para vocês também pensarem sobre isso daqui, e eu acho que pode ser bacana para as pessoas também terem alerta e pensarem no que elas vão fazer. Facilidade nem sempre é o melhor caminho. Grande abraço, fiquem com Deus, obrigado.